Olá, meu nome é Maureen Garcia e esse aqui é o canal Eu Só Quero Tudo. Esse canal começou como um canal principalmente de receitas e acabou se tornando um canal de viagens porque eu passei mais de 3 anos viajando pela Europa de motorhome com o meu marido Mark e a nossa cachorra Alaka. Por aqui, continuo querendo ajudar você a se aventurar na cozinha e pelas estradas e mostro também um pouquinho da minha vida cotidiana. Seja bem-vindo à nossa comunidade. Essa semana nós fomos passear em Vilhena. Nos últimos 2 meses nós planejamos fazer pelo menos uns 2 ou 3 passeios aqui na região que a gente mora, só que por um motivo ou outro acabou não dando certo. Essa semana finalmente deu certo. E como eu já disse pra vocês em algum vídeo passado aí, que se nós fôssemos passear, eu ia compartilhar com vocês, aqui estou para falar e mostrar um pouco de Vilhena. Vilhena fica na província de Alicante, na comunidade valenciana, e da nossa casa até lá dá mais ou menos uns 100 quilômetros, da cidade de Alicante até lá mais ou menos uns 60 quilômetros, e da cidade de Valência uns 120 quilômetros. Nós fomos de carro, mas a cidade tem estação de trem, então dava tranquilamente para ir de trem também. Eu vou falando com vocês aqui, ó, e tomando meu cafezinho. Vilhena tem aproximadamente 35 mil habitantes e a zona onde a cidade fica já era povoada no Paleolítico Médio. Isso significa há mais ou menos 50 mil anos. Existe uma discussão sobre desde quando a cidade atual realmente existe. Não se sabe ao certo, mas se sabe que no século XI, durante o domínio muçulmano, Vilhena já estava ali. A economia da cidade até os anos 60 era baseada na agricultura, hoje em dia é baseada nos serviços e na indústria. Uma indústria muito forte na cidade é de calçados, e inclusive uma fábrica de calçados que fica na cidade costumava fornecer os sapatos das princesas Leonor e Sofia quando elas eram crianças. Essas princesas, elas são as filhas do atual rei da Espanha, o rei Felipe VI. Nós saímos de casa, o tempo estava bom, não estava um super sol, mas tava ok, assim, um sol entre nuvens, só que conforme nós fomos nos aproximando de Vilhena, nós encontramos uma neblina super densa e quando nós chegamos na cidade, essa neblina estava lá também. Isso é o que diz a previsão do tempo, ó, que está sol aqui no momento, e essa é a realidade. Nós estacionamos e saímos para dar um passeio pela cidade e o primeiro lugar que a gente foi uma igreja que chama Igreja Santa Maria, que é uma construção do século XVI. Essa igreja ela foi construída em cima de uma antiga mesquita. A entrada nessa igreja é grátis, a gente só deu uma olhadinha e logo continuou o passeio pela cidade. Nós fomos em direção à Praça Maior, que comparada com outras praças maiores aqui da Espanha, essa é até bem basiquinha. E a primeira menção a essa praça remonta ao século XIV. E originalmente a Praça Maior servia de ponto de encontro para a Câmara Municipal. Da Praça Maior nós caminhamos até a Praça de Santiago, porque lá na Praça de Santiago fica 2 pontos que nós queríamos visitar. A Igreja Arciprestal de Santiago e o Museu Festeiro. A igreja fechava meio-dia. E quando nós chegamos na praça, faltavam uns minutinhos pro meio-dia e a porta da igreja estava fechada. Aí eu meio que já desisti, sabe? Porque eu falei, já deve ter fechado um pouco mais cedo, às vezes nem abriram. Tudo bem, a gente só olha a igreja por fora. Só que daí eu caminhei até o museu, que pelo que eu tinha pesquisado, tinha que estar aberto. Só que ele também estava fechado. E na mesma praça fica uma oficina de turismo, que é aquele ponto de informação turística da cidade. Então eu fui até lá para perguntar sobre o museu. E a moça que estava atendendo, Cristina o nome dela, falou que poderia abrir tanto o museu quanto a igreja pra gente. A entrada no museu custa €1 por pessoa e a entrada na igreja também custa €1 por pessoa. Aí nós aproveitamos também e já compramos ali na oficina de turismo as entradas para o castelo que nós visitaríamos mais tarde. O castelo custou €3 por pessoa. Enfim, a Cristina abriu tanto o museu quanto a igreja pra gente e fez uma visita guiada desses 2 lugares. Na verdade, não tem muito o que ver dentro desse museu. Ele fica dentro de um antigo palácio. Esse palácio pertencia a uma família chamada Selva Mergelina, que agora é propriedade da Junta Central de Fiestas, que seria o Conselho Central de Festas. É um museu dedicado ao Festival de Mouros e Cristãos. Então tem um outro cartaz, alguma programação ali antiga, as roupas usadas pelas pessoas na festa. Essa Fiesta de Moros e Cristianos é o principal evento da cidade. Acontece sempre no começo de setembro, esse ano não teve por causa da pandemia, e são feitas representações das batalhas na época da ocupação muçulmana. E quando eu digo que é muito importante para a cidade, é que é muito importante mesmo.
São vários grupos, eles são chamados de comparsas e a festa é levada super a sério. E é nesse lugar que nós visitamos, no Museu Festeiro, que eles fazem os encontros para conversar sobre a festa, para organizar a festa. Existe toda uma preparação, é como se fosse o desfile de carnaval deles. Aproximadamente 12 mil habitantes de Vilhena participam dessa festa. Então é mais ou menos 1/3 da população que está dentro da festa. A Cristina contou pra gente que os desfiles chegam a durar 7 horas. Inclusive, eu achei um vídeo no YouTube de 6 horas e 40 minutos, eu vou deixar linkado aí pra vocês, né? Não precisa assistir tudo, mas você pode ir pulando, assistindo ali algumas partes e vendo como é que funciona, vendo o movimento que isso gera na cidade. E eu também vou deixar um videozinho mais curtinho, que é uma espécie de anúncio da festa, um trailerzinho. Pra quem não sabe onde eu deixo esses links, é aqui na caixinha de informação, embaixo do vídeo ali, onde tá escrito mostrar mais, você clica que vai ter umas informaçõezinhas ali e vai ter os links também. Várias cidades na Espanha têm essa festa, que é a Fiesta de Moros e Cristianos, algumas maiores, algumas menores. Então se você tem interesse nesse tipo de atração, antes de você visitar a cidade, dá uma pesquisada no Google para descobrir a data exata. Eu li em algum lugar que esse tipo de festival costuma acontecer no mês que o rei conquistador expulsou os mouros daquela região. Depois de visitarmos o Museu Festeiro, nós fomos até a Igreja de Santiago para vê-la por dentro, né? A gente já tinha dado uma olhada por fora. Essa igreja foi construída entre o século XIV e XVI e é a maior e mais importante igreja de Vilhena. E também, em relação à arquitetura, é um dos exemplos góticos renascentistas mais importantes da comunidade valenciana. As colunas dentro da igreja lembram a da Lonja de la Seda. Quem aí lembra da Lonja de la Seda que nós visitamos lá em Valência? Eu vou deixar o link do vídeo de Valência aí embaixo, depois quem quiser assistir é só clicar ali, lá assistir o vídeo de Valência e dar uma olhadinha na Lonja de la Seda e depois me conta se as colunas não são parecidas. A pia batismal da igreja é atribuída a Jacopo Florentino, que foi um escultor italiano do Renascimento. Diz que Jacopo trabalhou junto com Michelangelo lá em Florença. E ele fez alguns trabalhos aqui na Espanha, em Múrcia, em Granada, e ele faleceu em 1526 na cidade de Vilhena. Depois de visitar a igreja, a gente teve que correr para o castelo, porque nós saímos da igreja, era 1h20, o castelo fechava às 2h. E daí às 4 da tarde o castelo abriria novamente, mas a gente queria visitar logo, não queria deixar para a parte da tarde. E para chegar da cidade até o castelo é subida, então tem um pouco de escada. No dia seguinte eu estava cansada, parecia que eu tinha feito um treino novo na academia, as pernas doloridas, cansadas. Quando nós chegamos, tinha um moço já esperando na porta pra gente. A Cristina disse que tinha ligado pra ele pra avisar que nós estávamos indo. E nós chegamos um pouquinho antes da 1h30, ele deu pra gente uns 25 minutos ali pra ver o castelo. E deu pra ver em 25 minutos. Se fosse deixar nós ali por conta, acho que a gente ia ficar 1 hora, sabe? Mas como nós não tínhamos tempo, fizemos tudo em 25 minutos. Existe a opção de fazer uma visita guiada no castelo, mas a gente escolheu fazer a visita livre. Quando eu quero filmar um pouco, eu prefiro fazer a visita livre, porque nas visitas guiadas eu fico tão interessada, prestando tanta atenção no guia, que eu esqueço de filmar, esqueço de tirar foto. E eu acho mais difícil eu me dedicar aos vídeos e às fotos quando eu tô com o guia, porque o guia vai caminhando, eu vou caminhando atrás dele, né? Enfim, não fizemos a visita guiada ao castelo, mas existe essa possibilidade. Fora o moço da entrada, nós éramos as 2 únicas pessoas dentro do castelo. Aliás, eu arrisco a dizer que não tinha nenhum outro turista em Vilhena naquele dia. Nós caminhamos pela cidade, eu não vi ninguém que tinha cara de turista. Ninguém visitou as igrejas com a gente, ninguém entrou no museu com a gente. Quando nós fomos no castelo só tinha nós. Andando pelas ruas não vi ninguém com uma câmera, ninguém olhando as coisas com aquela curiosidade de turista. Vamos voltar aqui para eu falar do castelo. O castelo de Atalaia, ou castelo de Vilhena, é o maior símbolo da cidade. E foi construído pelo califado almohade no final do século XII. Jaime I conquistou o castelo em 1240 e o domínio do senhorio de Vilhena passou a ser da família Manuel. E eles foram os primeiros senhores feudais da região. No século XV, o castelo foi governado pela família Pacheco, marqueses de Vilhena. E em 1476, os reis católicos tomaram o castelo. Inclusive, no pátio de armas ainda dá para ver alguns projéteis. Eu vou colocar aí na imagem para vocês e para vocês conseguirem identificar, são essas bolas que estão no chão enfileiradas. E o castelo de Atalaia foi protagonista de guerras e de toda a história de Vilhena. Ele está bem conservado, ele foi restaurado várias vezes e cada família que chegava adicionava uma coisa nova ao castelo.
Esse castelo não é só uma atração turística importante em Vilhena, é importante na província de Alicante toda, e é bom dizer que na província de Alicante existem vários castelos muito bonitos e importantes, como o castelo de Novelda, de Sax, de Castalha. Tem outros castelos que eu quero visitar e quem sabe aí, no futuro, a gente vê. Quem sabe a gente faz uma rotinha de castelos, vamos ver aí, mais pro começo do ano talvez. We can leave and run away someday, someday. I've been saving you, and you save me too. Yeah, I need it, don't you need me too? 'Cause I need you. Yeah, so call me anytime that you need a favor. Call me anytime I can come and sit in you. Oh, oh. Call me anytime that you need a friend. And call me anytime when you're at a tight end. You, I got you, and you got me too. We can always make it through. What we do is what we do. I can take you anywhere, somewhere. We won't be scared. You will see me flying high. I'm staring into your blue eyes. We don't need nobody else. I got you, and you got me too. Do castelo nós fomos almoçar. Inclusive almoçamos mais no horário espanhol, né? Depois das 2 da tarde. Porque aqui se almoça depois da 1h30, 2 horas. E nós costumamos almoçar mais cedo que isso. Só que daí o que eu descobri? Eu descobri que alguns dos restaurantes que eu tinha pesquisado, e os que estavam mais próximos ali pra gente ir, estavam fechados. Nós queríamos comer aqui, ó, chama Quita Pesares, mas só abre amanhã, que é quinta-feira, hoje é uma quarta, tá fechado. E nós acabamos num lugar que chama Donde Diego, que é um gastrobar. E nesse lugar tem umas opções assim bem espanholas. A gente chegou, ele trouxe de cortesia umas mini linguicinhas assim, que eles chamam de chouriço, com um pãozinho. Eu não gosto muito, comi o pãozinho ali, molhei no molho. O Mark comeu as linguicinhas e disse que estava gostoso. E nós pedimos batatas bravas, uns legumezinhos refogados com molho de shoyu e huevos rotos. Huevos rotos aqui na Espanha, quando você vê isso no cardápio, são ovos fritos numa cama de batata frita e normalmente tem mais alguma coisa para acompanhar. Às vezes é ramon, às vezes é chouriço. O nosso era com boletos e trufa. Tinha um saborzinho de trufa, que provavelmente era de um azeite, de um óleo ali infusionado com trufa. E o boletos é uma espécie de cogumelo. Aí tinha uns ali por cima também. Mas esse é um prato bem comum aqui na Espanha, é bem comum achar nos cardápios. Muito legal o restaurante, atendimento bom, o que a gente comeu tava gostoso, a cerveja tava gelada, o cafezinho tava bom, mas aí a gente caiu na besteira de pedir uma sobremesa. E eu falo besteira porque a gente já tava satisfeito, mas aí o olho foi maior que o estômago, sabe? O olho maior que a boca. Era um coulant de chocolate, que é tipo um petit gâteau, como a gente fala aí no Brasil, com sorvete de tangerina, só que assim, não tava aquelas coisas, sabe? Mas eu comeria nesse restaurante novamente, eu só não pediria essa sobremesa novamente. You spent most of your nights just sitting on your own. I should have done so much more, like giving you the things you asked before. And I know I was wrong. It's what I try to tell you. Só umas coisinhas mais aqui para adicionar sobre Vilhena. A cidade tem uma parte um pouco mais nova. Nós não fomos até lá porque tudo que nós queríamos ver estava nessa parte mais antiga de Vilhena. Tem um museu arqueológico em Vilhena que no momento está fechado e nesse museu fica o Tesouro de Vilhena, que são 66 peças de diversos tipos de metais, a maioria ouro, e que foram descobertos em 1963. Nesse tesouro tem tigelas, pulseiras, garrafas, são quase 10 quilos de ouro que foram escondidos há aproximadamente 3.000 anos e é considerado um dos tesouros pré-históricos mais importantes da Europa. Eu tinha planos de ver esse tesouro, mas antes da gente chegar lá, eu já tinha pesquisado na internet, eu vi que o museu estava fechado e a guia falou que já faz um bom tempo
tempo que estão fazendo um novo lugar, um novo museu para colocar essas peças e tudo mais. E eu acho que era um negócio que já estava demorando ali e com a pandemia provavelmente vai demorar mais um pouquinho ainda. Na cidade também fica o Museu Antônio Navarro Santa Fé, que foi um escultor bem famoso aqui na Espanha. Ele foi o autor do Osso y el Madroño, que é uma escultura bem famosa que fica na Puerta del Sol, lá em Madrid. Nós também não visitamos esse museu porque só abre aos sábados, domingos e feriados. E quando abre, não abre o dia todo, ele abre das 11 da manhã às 2 da tarde e a entrada lá também custa €1. Vai ficar para uma próxima aí, outra hora que a gente estiver passando por Vilhena e for um final de semana. E não sei se vocês perceberam quando eu filmei a igreja de Santiago, que tinha uma imagem de uma santa no altar, acho que deu para perceber. Essa imagem é da Santa Padroeira de Vilhena, que é a Virgen de las Virtudes, e ela normalmente não fica nessa igreja, ela fica em um santuário, mas como esse santuário está em reforma, ela está ficando na igreja, já faz um bom tempo que ela está na igreja, e acho que vai demorar mais um tempinho ainda para ela voltar para o santuário. E a galera que curte o enoturismo, existem vinícolas para visitar na região. Nós não visitamos porque tinha que fazer reserva com antecedência e essa visita foi resolvida meio que de última hora, então não rolou, também vai ficar para uma próxima. Caso você tenha interesse de visitar Vilhena, eu vou deixar na descrição desse vídeo 3 indicações de restaurantes e também 3 opções de lugares para se hospedar. Então vai estar tudo aí na descrição para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar um like aí para mim. Deixe um comentário falando se você gostou de Vilhena, se você já sabia da existência de Vilhena. Eu adoro quando eu posto um vídeo aqui que não é de uma cidade super conhecida e sempre aparece alguém falando: "Ah, minha mãe era de Vilhena, meu avô era de Vilhena". E daí vocês ficam super felizes que eu mostrei a cidade da família de vocês. E logo eu volto aqui pra gente bater mais papo. Então a gente se vê no próximo vídeo, a gente se vê na estrada. Um beijo.